Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Estamos felizes por poder estar na casa do Senhor, louvando e bendizendo o nome santo do Senhor Jesus, dando a Ele graças, honras, por podermos estar aqui, irmãos. É verdade que esse ano vai ser um ano maravilhoso de nós fazermos uma retrospectiva do que nós estamos passando. Talvez muitos da nossa geração não tenham chegado nem perto do que nós estamos passando. Os irmãos imaginem que no final de ano, na época em que as pessoas param para rever o que ocorreu durante o ano, vão se deparar com um cenário que a igreja brasileira acho que não tinha passado ainda. Tudo ao mesmo tempo, tudo junto. Se você perguntasse para qualquer pessoa, por mais pessimista que ela fosse, lá no mês de janeiro, fevereiro deste ano, ela não descreveria um ano igual está sendo 2020. E eu e você estamos nesse ano. Estamos passando um mar que parece revolto, um barco levado pelo vento para o meio de uma tempestade tão grande, mas nós estamos seguros em Cristo, porque Ele está nesse barco. A tribulação, a angústia tem batido a nossa porta, mas o Senhor Jesus, Ele tem sido grande para com cada um de nós, tem nos dado a sua graça. Iniciamos um ano em que as chuvas não foram como de costume em nossa região, em que as pessoas reclamam, principalmente aqueles que moram no interior, que essa estiagem estava causando prejuízos na agricultura, que essa estiagem estava trazendo temor às grandes cidades como Pelotas, que viu a sua barragem, armazenamento de água, sendo cada vez mais afetado e diminuir o nível das águas na sua barragem. Uma cidade que entra o ano falando em que as pessoas não podiam lavar as calçadas, lavar os prédios, os carros, porque teria a possibilidade de vir a faltar água. Aterrorizante para um estado, uma região do país que tradicionalmente tem chuva em abundância. Quando ouvimos falar em novembro da tal gripe chinesa, achávamos que não ia chegar ao país, que seria uma gripe de sintomas fracos. Daqui um pouco o que estava nos avizinhando começa a entrar em nosso país e começa a causar um estrago grande na nação, em que obriga as pessoas a um distanciamento social, que obriga as pessoas a se manter longe uma das outras, mas o principal laço de afeto entre nós é o cumprimentar. Como disse o pastor Samuel no início do culto, a pandemia serve para separar mais as pessoas ainda. Um temor da sua saúde. Há uma semana atrás, praticamente vivíamos um perigo constante que se avizinhava também, uma nuvem de gafanhotos. Meu Deus do céu, é a chuva que não vem, é uma pandemia que ataca a nação, agora uma nuvem de gafanhotos passa bem pertinho da gente. E nessa semana, um ciclone atinge em cheio o estado de Santa Catarina. E eu confesso para os irmãos, não moro em Santa Catarina, moro em Pelotas, mas passei a noite toda orando pela minha mãe e pelo meu sogro, com medo que o vendaval causasse um estrago na casa deles. O que nos aguarda será, meu amado irmão, no dia de amanhã, na semana que vem, no mês que vem? Pois ainda nos falta mais 5 meses para fechar o ano. Quão grande será a nossa retrospectiva? Jesus está no barco. E eu quero convidar os irmãos para nós meditarmos na palavra do Senhor, uma palavra muito conhecida, que nós encontramos no livro de Efésios, capítulo 6 e o versículo 10.
Efésios capítulo 6, o versículo 10. Que nos fala da armadura de Deus. O texto fala assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra as potestades, principados, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito isto, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração, com toda súplica no Espírito, vigiando nisso com toda a perseverança e súplica para com todos os santos. Até aqui. Os irmãos me permitam que nós vamos concluir a palavra depois nesse final. A palavra do Senhor, ela é rica em nossas vidas. E o que o apóstolo Paulo aqui, ele quer falar para a igreja de Éfeso, quer vestir a igreja com uma armadura de Deus na vida dos irmãos, para que todos se revistam de Deus. E não é uma armadura qualquer, era uma armadura de um guerreiro, uma armadura de quem passaria por uma grande dificuldade, armadura de alguém que seria combatido todo dia, porque ele fala em perseverar, em ficar firme, em não abandonar. Uma armadura celestial com armas não carnais, porque o seu inimigo não era a carne e o sangue, o seu inimigo era espiritual. E o apóstolo Paulo conhecia muito bem a igreja a qual ele escrevera a carta. Os irmãos sabem bem da história que Paulo escreve a carta aos Efésios durante a sua prisão em Roma. E ele conhecera muito bem essa igreja, porque ele era um dos fundadores da igreja de Éfeso. Os irmãos vão ler na Sagrada Escritura, no livro histórico de Atos dos Apóstolos, capítulo 18, que em sua segunda viagem missionária, Paulo prega em Éfeso, e deixa em Éfeso 2 de seus discípulos, Priscila e Áquila. Atos dos Apóstolos, capítulo 18. Ele prega nas sinagogas dos judeus, tem uma breve passada por Atos dos Apóstolos, por Efésios, fica na cidade por 3 meses em sua segunda viagem missionária, mas somente na terceira viagem missionária ele vem pregar novamente em Éfeso. E como ele encontra o cenário da cidade de Éfeso, a segunda cidade maior do Império de Roma, uma cidade que tinha um comércio ativo, uma cidade que era fortemente influenciada pelos costumes gregos e romanos, porque naquela época o Império de Roma dominava aquela nação. E a cidade de Éfeso, uma cidade grande, os irmãos imaginem, 250 mil habitantes, é maior do que a cidade de Rio Grande. Cidade considerada uma das segundas maiores cidades na época, não só do Império de Roma, mas também mundialmente conhecida. Uma cidade que tinha sinagogas judeus, mas o seu principal cartão de visita era o templo da deusa Artemis,
ou Diana, em que se cultuavam a deusa da caça, a deusa da magia, a deusa que levava milhões de pessoas aos seus pés. A grande cidade se dobrava aos seus joelhos. E no Atos capítulo 19, o apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 54 depois de Cristo, ele chega e prega em Éfeso, uma cidade idólatra que não tinha Deus na sua vida, e que caminhava para a opressão, que caminhava para o inferno. E o apóstolo Paulo entra na cidade, e diz que o grande milagre acontece quando Deus chega num lugar. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, em que a luz de Deus aparece. E agora, meus irmãos, como diz em Isaías capítulo 9, versículo 2, e aos que habitavam nas regiões da sombra da morte, carregados pelas trevas, raiou a luz e brilhou. Chega a palavra de Deus a um povo ímpio, a um povo gentil, que não conhecia o Senhor, mas agora há uma esperança. Aleluias! A grande cidade que tinha um teatro que provavelmente o apóstolo Paulo viera pregar, para 25 mil pessoas, um lugar grande, um lugar amplo, e a maravilha de Deus se estabelece naquela cidade. O apóstolo Paulo chega no capítulo 19 de Atos, e começa a pregar naquela cidade. E ao pregar naquela cidade, ele encontra 12 discípulos de João Batista, que conheceram o batismo do arrependimento. E perguntou para aqueles discípulos: vocês ouviram a falar sobre Jesus? Vocês ouviram falar sobre o Espírito Santo do Senhor? Eles: não, ninguém nos falou, nós apenas somos batizados com o batismo de Paulo. Então Paulo prega o batismo de Cristo, e diz que impõe sobre ele as mãos, e aqueles 12 homens, agora propagando a igreja do Senhor, começam a profetizar e falar em línguas estranhas. Uma pequena semente cai em terra fértil. Uma pequena semente caiu na terra fértil. O apóstolo Paulo caminha e começa a falar na sinagoga dos judeus, a pregar o reino do Senhor. Os judeus rejeitam a palavra do Senhor para que se cumprisse a Escritura. Veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. E começaram a debater com o apóstolo Paulo sobre o reino de Deus, dizendo que não era bem assim. O que obriga Paulo a sair da sinagoga dos judeus com os seus discípulos, e ia pregar numa escola de tirano. E ele vai pregar nessa escola com os seus discípulos, sobre o reino de Deus e sobre o testemunho de Jesus. E diz que foi tão grande a maravilha, meu irmão, que no capítulo 19 de Atos e no versículo 22, diz que ele começa a pregar naquela cidade, e que Deus começa a trabalhar tão grandemente entre o povo gentil, com maravilha, com milagre. As curas começam a acontecer, os espíritos malignos são tirados das pessoas. Diz que a população da cidade trazia lençóis de suas casas, os esfregavam em Paulo, e levavam até os enfermos, até os que eram atormentados por espírito maligno, e diz que eles eram curados instantaneamente. Uma cidade da idolatria, uma cidade que não conhecia o Senhor, agora recebe a palavra do Senhor. Uma cidade que outra hora não era digna de ter o Filho de Deus, agora é chamada por graça filhos do Altíssimo. Aleluias, aleluias.
Diz que causou tão grande alvoroço na cidade e em toda a Ásia, que Paulo ficou conhecido. Todo mundo queria saber quem era o apóstolo Paulo, quem era o evangelho que ele pregava, qual era o Deus que ele anunciava, como ele convertia multidões e multidões. Diz que chamou a atenção até dele. Tanta foi o alvoroço, que até os 7 filhos do sacerdote Seva quiseram imitar o que Paulo estava fazendo. Diz que foram até a casa de um endemoniado. É a primeira vez que a Bíblia fala em exorcista judeu, né? Foram à casa do endemoniado e disseram: desconjuro-te pelo Deus que Paulo prega. Eles não conheciam o Deus que Paulo prega. Diz que o espírito maligno falou da boca do endemoniado: Jesus, eu sei quem é. Paulo, eu conheço. Mas e vós, quem sois vós? E avançou sobre aqueles homens. E eles não puderam conter a fúria daquele endemoniado. A palavra de Deus crescia tremendamente entre o povo. A tal ponto que um homem chamado Demétrio, que era o artífice da cidade, o que construía miniaturas, estátuas da deusa Diana e vendia no comércio, se sentiu incomodado. Porque era tão grande a conversão, as pessoas vinham e se entregavam e confessavam os seus pecados, e diziam que não queriam mais aquela vida, e que queriam sim um novo começo na sua história. Largavam, não compravam mais as estátuas. O comércio da cidade se enchia. Perderam o seu faturamento. O inimigo agora perdia a posse das pessoas, porque as pessoas buscavam o Deus que Paulo pregava. Buscavam o verdadeiro evangelho do Senhor nas suas vidas. Buscavam uma mudança. Buscavam se despir da velha natureza e se revestir da natureza divina. Aleluias! E com essa busca incessante, diz que o homem, Demétrios, reúne os principais da cidade, aqueles em que tinham o poder, a autoridade de prender, que tinham o poder de polícia, e falou para eles: olha, nossa cidade vive do comércio de estátuas, vive da faculdade em que nós temos de magia. Porque se os irmãos lerem o capítulo 19, os irmãos vão ver que Deus fez tanta obra naquele lugar, que os que tinham livros de magia, os trouxeram e os queimaram diante de Paulo. E diz que não foi pouca coisa, 50 mil moedas de prata, aproximadamente 250 mil reais. Eles estavam atônitos pelo crescimento da palavra do Senhor. Eles estavam atônitos pelo Deus que Paulo pregara e que transformava as pessoas e que não trazia mais lucro para o artifício. Fizeram uma perseguição enorme contra Paulo. Os irmãos imaginem, o seu lucro estava agora sendo perdido. As pessoas já não estavam mais adorando Diana. As pessoas não seguiam a cultura grega romana. E estava havendo uma transformação na cidade. Vamos perseguir esse homem. Vamos o levar para o teatro e vamos lá o apedrejar. Vamos acabar com isso. Mas Deus, pela sua infinita providência, Ele transforma, Ele leva o caminho em que o inimigo traça como destino, como para acabar a sua obra. E Deus reverte em bênção e em graça. A verdade é que o apóstolo Paulo foi obrigado pelos seus discípulos e pelos irmãos da igreja
em prosseguir a pregar o Evangelho, em dar um tempo na cidade para que as coisas se acalmassem, porque com grande ímpeto as pessoas vinham combater contra ele. E Paulo, meu amado irmão, pasme os irmãos, ele só não combatia contra a impiedade daqueles que ganhavam de Diana, mas ele combatia também contra os religiosos de Jerusalém. Os que pregavam a Deus, os fariseus, os escribas que nas sinagogas, como diz a palavra lá no livro de Mateus capítulo 26, que se colocavam entre o homem e Deus e não deixavam os homens acessar, não entravam no reino de Deus e também não deixavam os homens acessar. Era legitimamente fariseus, hipócritas e escribas que pregavam que o povo deveria de fazer, mas eles não faziam aquilo. E Paulo teve que enfrentar a fúria humana e a fúria dos falsos religiosos. Eu comento com a irmã Débora às vezes, que nós conversamos. Como é difícil para um homem de Deus ter que lutar com o fogo santo, irmão Samuel, se podemos dizer assim. Aquele que deveria de ser o percursor, ele dificulta mais. Paulo teve que fazer isso. Ele combateu com fogo amigo, com o fogo do povo de Deus, com o povo da promessa. E Paulo, meu amado irmão, ele vai embora. E no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, os irmãos começam a ler uma narrativa de que Paulo prega em toda a Ásia, e que dias mais tarde ele volta da Ásia, e que manda discípulos seus a chamar os anciões no capítulo 20. Ele veio a Nivata e manda discípulos, vá lá e chame os anciões da igreja, porque eu quero ter uma conversa com eles. E o apóstolo Paulo, chamando aqueles homens de Mileto, mandando-os chamar por uma revelação divina. Aqueles homens chegam até ele, e ele começa a expor e preparar o coração daquele povo. A preparação do coração do povo que conheceram o Senhor e que se converteram ao Senhor, é que eles seriam tremendamente perseguidos pelos daquela cidade, pelos da natureza do velho homem, e pelos judeus que estavam infiltrados entre a igreja. E o apóstolo Paulo comunica também uma ida dele a Jerusalém, com uma grande oferta que ele tinha arrecadado. Guarde bem isso, irmão. Entre o povo asiático, entre os gentios. E ele diz isso para os anciões, para os pastores da igreja de Éfeso: eu juntei uma grande oferta para os irmãos pobres da Judéia e de Jerusalém, e eu pretendo levar ela lá. Ele tem uma revelação divina do Senhor, e diz que o Espírito me revela que me esperam lá em Jerusalém, no fogo amigo, prisões e tribulações. Irmão, você já viu quando uma pessoa chama uma igreja e começa a falar naquela igreja que o que lhe espera são prisões, são tribulações, são angústia, e essas angústias que elas não vão cessar, e que aquilo vai se cumprir, que foi uma visão que Deus lhe mostrara. Imagina os irmãos, a recepção dessa igreja. Foi o que eu quis causar quando comecei a falar hoje sobre a nossa retrospectiva de 2020. O que nós vamos passar, pastor Samuel? O que nós temos para trilhar?
Aonde vai andar os nossos passos nesse momento? E o apóstolo Paulo alerta de uma maneira muito clara ao povo. E no seu capítulo 19, eu vou ler aqui com os irmãos. No capítulo 19 de Atos, do 29 ao 31. Perdão, Atos 20, 29 ao 31. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai e lembrai-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar-vos, com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus, que a palavra da sua graça a Ele, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Ele praticamente se despede da igreja nessa visão. Mais tarde ele fala que não os voltaria a ver. E os irmãos podem ler na história que quando Paulo leva a oferta generosa que ele arrecada entre os irmãos de Jerusalém, que o inimigo se levanta contra ele grandemente em sua viagem. E que ele chegando em Jerusalém, ele é preso. E pasmem a todos, você imagina uma situação que o apóstolo Paulo aos Romanos capítulo 15, versículo 29, ele fala aos romanos: orem por mim, porque vou levar uma oferta a Jerusalém, para que os irmãos, eu chegando lá, eles aceitem a minha oferta. Você já viu isso? Alguém trazer uma bênção para você e pedir para que os irmãos orem para você aceitar a bênção? Ele arrecada a oferta, vai fazer o bem. E o zelo pela obra do Senhor, na hora, eu peço que os irmãos orem por mim, porque eu vou levar a oferta que eu ajuntei, mas que eles recebam a oferta que eu vou dar. Mas não era o povo de Deus, mas não era o povo da promessa. Uma batalha estava armada para que o Evangelho de Deus não crescesse, para que o Evangelho do Senhor não evoluísse, a tal ponto que o apóstolo Paulo vai para Jerusalém, e lá realmente ele é preso, e não volta mais a Éfeso. Como os irmãos sabem a história de lá, ele vai e acaba em Roma na sua prisão, e no ano 64 depois de Cristo, a sua morte por decapitação. Qual a acusação? A mesma que acusaram Jesus: tumulto entre as pessoas. Ele é acusado do mesmo crime: anunciar o Evangelho, anunciar as boas novas. Não espere aplausos, meu irmão, quando você anuncia a Cristo, porque é só pedrada que você vai receber. Quando você anuncia o Senhor, o inimigo observa e sabe que a luz de Deus, quando clareia, ilumina, quando busca um servo cativo ao Senhor, há uma transformação divina na vida das pessoas. Há uma busca pelo Senhor incessantemente. Paulo, então, na sua prisão lá em Roma, ele começa a escrever uma carta para a igreja amada. Já não podia mais estar presente. Já não podia mais estar junto com os irmãos que ele tanto queria estar. Paulo, no capítulo 1 de Efésios,
ele começa a saudar os irmãos, os chamar de eleito em Cristo, chamar aquele povo que foi comprado pelo sangue do Senhor, que estava sendo abatido, que estava sendo metralhado de falsos profetas, de falsos cristos. Ele preveu lá no capítulo 20 de Atos, que isso aconteceria na igreja, que a igreja ia ser bombardeada por heresias, por falsos pastores, por falsos mestres, e que o povo realmente precisaria conhecer a Deus. Então ele começa dizendo para o povo: vocês são escolhidos do Senhor, porque o povo habitava em trevas, e chega a luz de Deus pregada no Evangelho. Vocês são escolhidos do Senhor, santos, irrepreensíveis em Cristo, em amor, povo de Cristo comprado com seu sangue, remido, justificado, selados pelo seu Espírito. No capítulo 12 ele fala da salvação pela graça de Deus divina. E inicia o capítulo 12: e vos vivificou em Cristo, estando vós mortos em ofensas e pecados, e os trouxe para a casa do Pai. Aquele povo que já não tinha mais, que estava à beira da região da sombra da morte, agora conheceram o Senhor, e conheceram de uma maneira tão grande, que o apóstolo Paulo queria que eles conhecessem tanto a Deus, conforme a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do Senhor, para que toda a plenitude de Deus coubesse naquelas vidas, transformasse-os, provasse-os o gozo de Deus na sua vida, um gozo diferente em que o mundo não podia dar, porque eles estavam mortos, e não viviam mais com as ofensas mundanas, mas agora tinham um viver diferente. Foi assim com nós, meu amado irmão, vivíamos no mundo conforme as leis da natureza, mas hoje vivemos o Evangelho de Cristo nas nossas vidas. Vidas transformadas, vidas regeneradas. O que estava morto agora está vivo no Senhor. Agora impera em nós o reino dos céus. E ele prossegue dizendo que Deus não faz acepção de pessoas, que Deus ama a todos. E para nós é uma alegria gigantesca, porque Deus não leva em conta a conta do banco, a cor da pele, nem se nós somos bonito, feio, gordo ou magro, mas Deus trata todos de uma mesma igualdade. E Paulo diz que gregos e gentios e judeus agora são um no corpo de Cristo. E que você não vive sem eu, e que eu não vivo sem você. Esse amor fraterno é o que gere a nossa sociedade e igreja. Nós sentimos falta. O irmão Jorginho estava dizendo agora aqui, quando fazia administração do louvor, que nós sentimos falta de dar um abraço no irmão. Sabe por quê, irmão? Porque nós nos completamos em Cristo. Você sabe a frase que tem no Instituto de Menores aqui de Pelotas? Tem 2 garotos pintados na fachada do Instituto de Menores. Um com o outro às costas. E a frase diz: ele não pesa, é meu irmão. Nós somos um em Cristo. É bem verdade em que nós temos diferentes dons e compartilhamos na igreja com diferentes obras, mas nós somos um em Cristo. E a primeira coisa que o inimigo quer desmanchar é a união no Senhor. E ele trabalha na igreja, meu amado irmão. Lembrem-se, os irmãos, que o Antigo Testamento foi escrito para crente. Os 4 evangelhos foram escritos para o evangelismo. O Atos foi um livro histórico, mas depois a Escritura volta a escrever para crente. Para quem que o apóstolo Paulo escreve? Para crente. É para crente.
Nós temos que vigiar a tal ponto, temos que ter a armadura de Deus a tal ponto, de andarmos armados espiritualmente, revestidos de Deus, não só no mundo, mas na igreja, no lugar aonde a planta de nosso pé pisar, porque seremos atacados. A todo o momento seremos atacados. Não podemos baixar a guarda. Tão severo é esse ataque, tão severo é as ciladas do inimigo, que o apóstolo Paulo faz uma oração ousada no capítulo 3 de Efésios. Defendendo o seu ministério. E os irmãos sabem por quê? No ano de 64, dia 18 de julho de 64, houve um dos maiores incêndios da Idade Antiga, em que Roma, a grande cidade de Roma, com 14 bairros, foi incendiada e foi depositada na pessoa do apóstolo Paulo a culpa pelo incêndio daquela cidade. Ele foi tão afetado. O imperador Nero colocou na conta de Paulo que os cristãos tinham se rebelado e tinham incendiado a cidade de Roma. E a partir daquele momento, quando a cidade queima por 10 dias, quando o incêndio destrói a cidade, uma grande perseguição aos crentes começa. E o apóstolo Paulo, meu amado irmão, ele foi culpado pelo incêndio na cidade. Todos os irmãos, todos os apóstolos vivos na época, foram dispersados entre as nações. Colocaram Paulo numa das prisões mais insalubres da época, lugar sem direito à visita, lugar sem direito à leitura, num lugar em que poucas pessoas estiveram, somente bandidos e malfeitores, depositaram o apóstolo Paulo lá, e começaram a espalhar nas províncias aonde Paulo pregara, aonde Paulo levantara a igreja, começaram a espalhar que ele tinha se levantado, que tinha incendiado a cidade, que tinha semeado a discórdia, a tal ponto que no capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 16, Paulo faz uma carta para o seu obreiro Timóteo e diz assim: apressa-te a vir ter comigo, porque eu estou só, abandonado. Todos os irmãos me abandonaram, ninguém acredita em mim. Pedindo que Timóteo viesse antes do inverno, porque ele era uma pessoa de idade, pedindo que ele trouxesse uma capa que deixara em Troade, porque estava abandonado. Nem Lucas, o seu fiel escritor, poderia estar com ele na prisão, pedindo a ele que trouxesse a sua capa, que trouxesse os seus livros, e faz uma das revelações mais dramáticas de um homem de Deus. Não temos uma vida, meu amado irmão, blindada aos problemas terrestres, carnais que nós vivemos. Quando falamos no apóstolo Paulo, falamos num homem em que muito fez pelo Evangelho. Mas agora esse homem, 2 Timóteo 4,16, começa a dizer que estava só, que foi a uma audiência e que ninguém estava lá para o defender. O irmão Samuel sabe, o juiz está lá na audiência, as testemunhas começam a bater, claro que testemunhas compradas, porque Paulo não incendiara Roma. Como os acusadores começam a acusar, ele esperava olhar na plateia e ver alguma ovelha
em que ele tanto foi açoitado, tanto sofreu prisão, tanto passou fome, tanto naufrágio que ele teve, tanta dificuldade, tanto trabalho, mas todos o abandonaram. Mas pela graça de Deus, irmãos, o Senhor não abandona o seu servo. Ele fala no versículo 16: eu estava na audiência, todos me abandonaram, mas o Senhor estava presente e me encheu de graça. Sabe essa tribulação, irmão? Sabe essa tribulação que você está passando? Sinta o Senhor do seu lado. As circunstâncias mostram que não. A dificuldade mostra que não, mas sinta Ele ao seu lado. O Senhor, Ele passa com nós na tempestade. Tempestade forte, ventos revoltos, circunstâncias que se avizinham de difícil acesso. Mas o Senhor passa por nós na tempestade. O apóstolo Paulo prossegue a carta no capítulo 4 e fala da unidade da fé. Lembra os irmãos? Eu comentei que a primeira coisa que o inimigo quer fazer numa comunidade é a discórdia. Ele semeia a discórdia. Um verdadeiro homem de Deus, criado por Deus, vivificado no Senhor, transformado pelo Senhor, a bondade é exercida em sua vida. A misericórdia, a longanimidade é exercida em sua vida. E começa a falar para aqueles homens de Efésios, a vocação que fosse chamados na mansidão, na longanimidade, suportando uns aos outros. Que o amor do Senhor, ele seja autêntico nos corações. Ele queria que o povo que ele pregara conhecera tanto a Deus, que as pessoas que olhassem, enxergassem Deus na vida deles. Os irmãos imaginam que hoje as pessoas nos reconhecem pelo que nós vestimos. As pessoas nos reconhecem pelo que nós falamos. E isso é tão forte pelo que a gente vê e o que a gente fala, transforma ambientes. Que quando Estevão foi apedrejado, lá nos primórdios da igreja, em Atos, os irmãos lembram da passagem que ele chegou diante do Sinédrio. Diz que as pessoas olharam e viram o rosto como um rosto divino. Estranhamente achamos que uma pessoa cheia de Deus na sua vida, cheia de misericórdia do Senhor, que somente ela fala em línguas. Mas não é verdade, irmãos. A Bíblia menciona que Estevão pregou a verdade e foi reconhecido como Deus, como um homem de Deus na sua vida. Que nós façamos o que foi feito lá no Efésios capítulo 4. Nos despimos do velho homem e nos vestimos do novo homem. O velho homem é segundo a natureza terrena, mas o novo homem é uma natureza divina no Senhor. E Paulo continua exortando no capítulo 5, que esse novo homem, ele tem que ser despido de toda a natureza terrena e vestido-se da natureza de Deus. E ele cita no capítulo 5, que a prostituição, a impureza, a avareza, a torpeza, o fornicador, o impuro, o idólatra, a amargura, a ira, a cólera, não farão parte mais, que não farão parte do reino de Deus. Porque no outro tempo, eram as trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Que não era mais para eles seguir no regimento dos gentios, mas ter um regimento divino nas suas vidas. E ele prossegue,
falando no capítulo 5 que as mulheres amassem os seus maridos e o respeitassem como o seu Senhor. E que os maridos amassem as suas esposas e seus amigos reverenciassem ao Senhor como o Senhor do seu lar, e que a sua esposa e ele fossem santificados na mão do Senhor. Também exorta os filhos que obedeçam aos pais. Como primeiro mandamento, honra teu pai e tua mãe, para que te vá bem, para que vivas, para que prosperes. Depois fala com os servos. Diz para os servos honrares ao seu Senhor, ter zelo pelas coisas de seu Senhor, para obedecer ao seu Senhor. E depois para os senhores, porque a igreja era uma igreja próspera, para que tivesse cuidado em lidar com os conservos, para que não humilhasse, para que desse um tratamento digno para os seus conservos. Então o fruto de ser cristão, irmão Elias, ele deixa de ser daquele que nós vestimos e passa a ser daquele do interior. Quando nós abrirmos a boca, irmão, tem que sair algo de Deus. Se estamos conectados na videira, se somos comprados pela graça do Senhor, se somos remidos na cruz de Cristo, justificados na cruz de Cristo, a nossa vida é transformada no Senhor. Nós somos o dever de estar enxertado na videira. E estranho seria se o fruto da videira não correspondesse com a árvore. Os irmãos imaginem, está na época de uma boa laranja. Eu chego no sítio dos irmãos lá, vou na laranjeira, tem um cacho de uva. Como assim? Como assim? Está enxertado na videira, foi justificado por Cristo. Tem que ter os frutos de Cristo. Tem que avaliar. E isso não é pecado, meu amado irmão. Jesus ensinou isso para a igreja de Éfeso. Na visão de João, no capítulo 2 de Apocalipse, ele se refere à igreja de Éfeso. Eu sou o que tem na minha mão as 7 estrelas, que ando entre os 7 castiçais de ouro. Eu conheço as tuas obras. Eu sei que provastes os que diziam ser apóstolos e não são, que comparasse o que eles falavam, que procurasse nas Escrituras se ele estava falando a verdade. Tenho isso ao teu favor, tenho isso, que abolisse as obras dos nicolaítas, que se infiltraram no meio do povo, que pregavam a libertinagem sexual, em que queriam deturpar a igreja, em que queriam levar a igreja à idolatria, e os achastes falhos, e eu também os reprovo. Mas tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. E agora, irmãos, eu quero concluir essa palavra e convidar a você a nós fazermos uma reflexão do Senhor. Estamos vestidos com as armaduras de Deus? Compartilhamos nós do reino divino celestial? Temos um viver nós, que as pessoas, que família, que colegas de trabalho, que vizinhos, que irmãos, dizem é um homem e uma mulher de Deus? Ou quando nós abrimos a nossa boca, nós perdemos a herança divina? Porque tem pessoas que se vestem como crente, andam como crente, mas o coração está longe do Senhor. O salmista Davi, no Salmo 51, no versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Na natureza humana não existe bem algum, dependemos de Deus a todo momento. Dependemos de Deus a toda hora na nossa vida. E você é um soldado do Senhor. Você é um soldado do Senhor.
vista-se da armadura de Deus. Vista como um soldado do Senhor. Aguente a guerra, ela virá. Senão o Senhor não mandaria você estar vestido, trajado para a guerra. A dificuldade virá. Às vezes nos parece que Deus é injusto. Eu não merecia, Senhor. O apóstolo Paulo tinha todos os motivos para dizer isso. Só fizera o bem, mas de repente era preso. Estava num calabouço. Estava velho, abandonado, sem ninguém por ele. Mas o Pai Celestial estava vendo. O Pai Celestial estava vendo. Você não está sozinho. Eu quero concluir convidando você para nós fazermos uma oração ao Senhor. E hoje, feita a nossa reflexão, participar da ceia do Senhor, você reflita isso como eu vou refletir isso. Se quando eu abro a minha boca, flui rios de bênçãos do Senhor. Se fluir qualquer coisa que não for isso, eu não tenho Deus na minha vida e não estou vestido do Senhor. Vamos colocar em pé. Vamos fazer uma oração. E agradecer ao Senhor. Senhor Jesus, nós chegamos diante da Tua presença, Senhor. Te agradecemos pelo momento em que estamos aqui, Senhor. Que compartilhamos da Tua palavra, Senhor. A oração que fazemos, Senhor, é que essa palavra ela caia em terra fértil, em que ela dê frutos, Senhor, e que esses frutos, Senhor Jesus, sejam frutos de homens e mulheres, que habitarão no Teu reino, que cantarão contigo, Senhor, que Te louvarão pelo que Tu és, Senhor, reconhecendo que Tu nos tiraste de um charco de lodo, de um lamaçal de pecado, e pela Tua tão grande e infinita graça, nos fizestes filhos do Deus Altíssimo. Nós somos gratos pela salvação, Senhor, que Tu tem nos dado. Somos gratos, Senhor, pela morte, por ter submetido, Senhor, por ter te reduzido tanto e ter morrido em meu favor, Senhor, mesmo sem antes, Senhor, eu te escolher. Senhor, Tu, Senhor Jesus, nos elegeste, Tu nos justificaste, Tu nos compraste. E como eu sei, Senhor, que Tu operas, Senhor, aonde que para o ser humano é difícil de calcular, de mencionar, eu ponho em Ti, Senhor, todo o nosso clamor e a nossa adoração, como reconhecendo, Senhor, que somente Tu és Deus em nossa vida, reconhecendo, Senhor, que nós somos necessitados de Ti, e que de nós não temos força, que precisamos a cada manhã, a cada momento, do Teu Espírito em nós. Ó Senhor, nos lembra, entre em nossa mente, Senhor, transforma as nossas vidas, faz morada em nós, Senhor, faz morada em nós, Senhor, que possamos, Senhor, como comunhão, Senhor, que possamos unidos celebrar a Ti, Jesus, que possamos unidos entregar as nossas vidas a Ti, Senhor. Te agradecemos por tudo, Senhor. Amém, Jesus. Amém. Irmãos, eu entrego essas palavras em nome de Jesus. Meditem, irmãos. O Senhor, tenho certeza que o Senhor falará em cada coração.